amigos, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Andresa Bello. Esse vídeo de apoio é uma revisão, tá? É um resumo, obviamente, porque falar de Revolução Francesa eu acho que demoraria horas, né? Mas nós preparamos aqui esse vídeo como um resumão para que você possa lembrar dos principais pontos da Revolução Francesa e para que você possa entender como que ela trouxe ali influências, né, nas sociedades, tanto ali, né, as sociedades ali da Europa, como de outros lugares do nosso mundo aí, né? Bem, a Revolução Francesa, gente, foi um ciclo revolucionário que aconteceu ali entre os anos de 1789 e 1799. Foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia, né, daquelas classes chamadas de classes privilegiadas dessa época, e também pelo término do antigo regime. A Revolução Francesa, um dado bem importante para vocês, ela é considerada o marco entre o final, né, da Idade Moderna e o início do que nós chamamos de Idade Contemporânea. A Revolução Francesa é o nome dado, né, a esse ciclo revolucionário que aconteceu ali com início em 1789 e marcou ali o final desse absolutismo, né, o absolutismo monárquico, onde um rei tinha ali, ela era a figura do poder e um poder ilimitado, né, sem nenhum tipo de restrição, e também na luta ali, né, pelo fim, né, o extermínio dos privilégios ali da aristocracia. Essa revolução, além de ter tido um caráter burguês, né, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país estava enfrentando. Então, o povo francês estava sofrendo absurdamente, passava fome, injustiça social, doenças, situações precárias ali de vidas, além de impostos absurdamente altos. Enquanto do outro lado nós tínhamos ali a figura do rei, que tinha um poder ilimitado, né? E também ali de uma aristocracia que não pagava impostos e que por vezes ali, né, praticava abusos, né, em relação a toda uma massa. A Revolução Francesa, ela foi um marco na história da humanidade. Até hoje nós temos diversas influências na sociedade por meio dessa revolução. A Constituição Federal Brasileira, ela sofre ali influências, bem como a Constituição Federal de diversos outros países. Houve uma influência muito grande em relação à modificação do que é ser cidadão, pela luta de direitos, pela modificação das classes sociais, né, e da visão da quebra daquela distinção, por exemplo, entre as pessoas na sociedade. Por meio da Revolução Francesa, houve ali a ruptura daquela divisão entre homens e mulheres, ricos e pobres, enfim, houve muitas modificações, tá? Por que ela foi um marco na humanidade? Porque ela inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais. Universalização, né, é a expansão do que seria ali os direitos sociais e das liberdades individuais. E por meio da Revolução Francesa, houve a criação ali da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu um caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado ali por uma representatividade popular, ou seja, se antes nós tínhamos ali a figura de um rei absolutista com poderes ali ilimitados, agora houve ali a proposta da implantação de um sistema, né, um governo republicano, onde a população, né, teria uma representatividade, o que hoje nós chamamos de democracia representativa. A Revolução Francesa, ela só foi possível graças ali à popularização dos ideais do iluminismo. No nosso material desse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho do iluminismo, tá? Não se preocupe, a gente vai relembrar. Mas a gente já pode marcar o iluminismo como aquela ruptura, né, daquelas ideias das trevas. Como assim trevas, né? Trevas pela escuridão, né? E a abertura de novos conhecimentos, a valorização da racionalização do pensamento do homem e até mesmo do questionamento de diversas questões na sociedade que outrora não poderiam ser questionadas. Eu trouxe para vocês essa imagem do rei Luís XVI,
que era o atual rei no momento em que estourou essa revolução na França, um rei francês, tá ok? Bem, quais foram as principais causas que fizeram aí estourar a Revolução Francesa? Ela não aconteceu do dia para a noite, né? Foram um conjunto de causas que vinham ocorrendo dentro da sociedade que causaram imensas insatisfações na sociedade francesa. A Revolução Francesa, então, ela foi um resultado da crise política, de uma crise econômica e de uma crise social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos. Então, assim, esse regime absolutista já existia há séculos, já perpetuava há séculos e já estava ali um modelo obsoleto, trazendo diversos problemas, né, em relações não só políticas como econômicas e sociais, né, e da antiga ordem, né, que constituía esse antigo regime francês. Nessa época, a França era governada pelo Luís XVI, que a gente viu a imagem no slide anterior, e a sociedade ela era dividida em classes sociais, conhecida como estados, tá? Então, todas as classes sociais, elas são divididas, né? E como que era dividido as classes sociais na França em 1789? Era assim, gente, era por estados. Nós tínhamos 3 estados. O primeiro estado era chamado de clero, o segundo estado de nobreza, e o terceiro, que representava a maior parte da população, era o povo. Era uma definição genérica, chamar povo, né, uma definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. O primeiro e o segundo estado, conforme ilustra essa imagem que está aqui em vermelho, era aquela população, né, pequenininha. Se você reparar, a pirâmide ela vai diminuindo. O clero representa 1% da população e a nobreza 2%. Então, juntos eles representavam 3% da população, enquanto 97% estavam insatisfeitos com esse sistema. Esses 3% aí da população, né, o clero e a nobreza, eram aquelas pessoas que possuíam terras, cargos de prestígios, né, tinham privilégios e isenção fiscal. O que é isenção fiscal? Eles não pagavam impostos. Enquanto 97% da população era representada pelo terceiro estado, que era composta, né, pela burguesia e os camponeses e os culotes, né? Era aquelas pessoas, a massa, né? Que tinham ali as obrigações e diversos impostos a serem pagos, tá? Bem, a terceira, né, o terceiro estado, que compõe ali 97% da população, eu peguei essa imagem aqui do Google que eu achei ela bem interessante. Ela tinha suas divisões, nós tínhamos ali, por exemplo, a alta burguesia, que eram os banqueiros, os industriais, os comerciantes. Nós tínhamos ali a burguesia média, que eram os profissionais liberais, os funcionários públicos. Nós tínhamos a baixa burguesia, que eram os pequenos comerciantes, e as classes populares, que era ainda maior, né? Que era composta pelos artesãos, operários, camponeses, servos e os sans-culottes, tá? Bem, a sociedade francesa, ela era muito bem definida, né? Um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país, conforme nós vimos, né, nos slides anteriores e nas imagens. E é importante observar que o terceiro estado, né, o composto de 97% da população, era uma classe extremamente heterogênea. A gente viu ali que tem a alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia e as classes populares. Elas eram formadas, portanto, de um grupo heterogêneo, ou seja, formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. De toda forma, a sociedade francesa ela era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e o clero gozavam de diversos privilégios, como, por exemplo, a isenção de determinados tributos e o direito, eles, além de serem isentos de pagar esses impostos, né, esses tributos, eles tinham o direito de cobrar impostos por suas terras. Então essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada na França no século XVIII, porque o povo já estava extremamente pobre, houve um aumento exorbitante de impostos, o que deixou eles ainda mais pobres, com fome, passando diversos problemas sociais.
Então a França, nesse período, ela começou a sofrer as consequências do seu atraso econômico, devido a essa, né, conta que não fechava. Em relação aí às mudanças que estavam acontecendo no mundo, eles eram considerados atrasados em decorrência do avanço do capitalismo, né? Por exemplo, a Inglaterra, nesse momento, está passando pela Revolução Industrial, onde está tendo um boom muito grande ali, né, do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque a nobreza e o clero impunham forte resistência e qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Então, assim, não houve nenhum tipo de negociação, porque o clero e a nobreza não queriam perder os seus privilégios nem a oportunidade de cobrar cada vez mais impostos e tributos. Então, além desse atraso em relação ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, né? Havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França, né, na Revolução Americana, que causou um grande impacto na economia francesa. O resultado foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração do povo, né? Quer dizer, para poder equilibrar a crise econômica, eles aumentaram o imposto de uma população que já estava ali arrasada, né? Principalmente esse aumento sobrecaiu ali, né, sobre o campesinato e a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza, até então esses cargos eram destinados à classe média, e do aumento dos impostos cobrados dos camponeses. Esse aumento dos tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuíam terras. Assim, eles foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era utilizada basicamente para sua subsistência, ou seja, eles não estavam assim tendo a mais, eles estavam tendo a menos, e aquilo que eles ganhavam era para eles existirem, sobreviverem, então eles estavam abaixo da linha, vamos dizer assim, do necessário para a subsistência. Dessa forma, a situação do campesinato, nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa, foi se agravando consideravelmente, então houve muita insatisfação. Então, a gente apontou ali os principais, né, motivos da Revolução, como, por exemplo, o pensamento iluminista, nós vamos relembrar o que foi isso, a influência da Revolução Americana na economia e no imaginário da França, quer dizer, a França estava ajudando a Revolução Americana enquanto seu próprio povo estava sofrendo, a desigualdade entre os grupos sociais, porque um grupo estava sendo extremamente explorado, e era o maior grupo da sociedade, enquanto a nobreza e o clero não, né, estavam recebendo ali diversos privilégios que já não cabiam, né, principalmente pela situação que eles estavam passando, e uma crise econômica que gerou muita fome e diversas mortes, tá? O primeiro ponto seria o iluminismo, chamado de século das luzes. O século das luzes, né, como ficou conhecido, né, o século XVIII, foi um período com grandes mudanças na forma como as pessoas por toda a Europa lidavam com o conhecimento. Antigamente, o conhecimento ele era muito assim limitado, principalmente por questões religiosas, né, pelas crenças que limitavam determinados conhecimentos, né. Às vezes as coisas aconteciam, por que é assim, porque Deus quis assim, as pessoas aceitavam. E não era assim, né. Isso atrasou muito, por exemplo, o conhecimento da medicina, da filosofia e de diversas outras questões. Até porque o conhecimento traz modificações na sociedade. Por isso, o iluminismo, também conhecido como século das luzes, foi muito importante ali na Revolução Francesa, bem como outras revoluções. E foi nesse momento que começou o processo de despertar de uma das correntes mais importantes aí da história. Esse movimento vai valorizar os valores do humanismo e da razão, ou seja, da nossa capacidade de raciocinar, colocando o ser humano e a busca pelo conhecimento científico como as fontes das quais deveriam emanar todo o poder e as decisões da sociedade. No pensamento iluminista não havia mais espaço, por exemplo, para monarcas. Por que o monarca dominava? Antigamente a justificativa era que Deus queria assim, né? Ele foi o escolhido, né? Então olha só que interessante que está aqui em negrito no finalzinho desse slide.
Não havia mais espaço para os monarcas com poderes absolutos, nem para crenças religiosas como fonte de justificar as estruturas de poder. Ah, você faz parte ali da nobreza porque Deus quis assim, você é pobre porque Deus quis assim. Então já foi começando ali a modificar esses pensamentos, tá? Bem, a influência ali da Revolução Americana também foi uma das causas, né, onde ali a França investe financeiramente, belicamente, numa revolução que a própria população francesa estava necessitando, vamos dizer assim, né? Então ali na segunda metade do século XVIII não foi marcada apenas pela Revolução Francesa, mas por diversas revoltas e revoluções que estavam ocorrendo ao redor do continente europeu e também na América. Antes da Revolução Francesa, né, começar lá em 1789, a mais notável havia sido a Revolução da Independência das Colônias Americanas, ali ajudada, né, pela França. A Revolução Americana foi importante também por um motivo simbólico. Fortalecer, né, houve ali o fortalecimento no imaginário dos franceses das ideias, né, de liberdade e igualdade entre cidadãos. Olha que coisa incongruente, né? A França estava trabalhando numa revolução que ela mesma não queria para ali, né, sua liderança não iria querer para eles mesmos, né? Em sintonia, então, com esse pensamento iluminista, houve ali uma forte influência na própria população francesa. Porém, esses desejos cada vez mais claros do povo francês se chocaram com uma barreira poderosa, que era uma divisão brutal da sociedade em grupos, como nós vimos, né, os 3 estados, alguns com muitos privilégios e outros com nenhum. Esses grupos, como nós vimos, chamados ali de estados. Outro ponto seria a crise econômica da França. Eu coloquei essa imagem, né, ali com a rainha Maria Antonieta. Tem, inclusive, um filme que eu gostaria de sugerir que vocês assistissem aí, de repente, no final de semana. Muito interessante, que conta um pouquinho aí do que aconteceu, né? O nome é literalmente Rainha Maria Antonieta. Só digitar que aparece, né? Coloca ali filme que você já vai saber, tá bom? A crise econômica da França, né? Muita gente culpa a rainha como como aquela rainha que gastava muito, a rainha da moda, né? Ela realmente gastava muito, mas muita coisa ali também foi inventada, digamos assim, né? Foi aumentada. Tem uma frase célebre que é atribuída a ela, apesar de não ter como comprovar que foi ela que disse, que seria: se não tem pão, que comam brioches. Ou seja, ali a camada privilegiada gozava de diversos privilégios, enquanto a população passava fome, né? Essa frase, se não tem pão que comam brioches, ela é atribuída à Rainha Maria Antonieta e, embora provavelmente nunca tenha sido dita de fato, essa frase ela representa bem a situação em que a população francesa se encontrava entre 1789 e a visão que a nobreza tinha sobre ela, né? Ali as pessoas tinham uma certa rejeição a essa rainha, né? Todo o sistema, de maneira geral. Durante ali as décadas de 1770 e 1780, a França passou por uma grande estiagem. Quer dizer, além de toda essa situação, eles passaram por um momento de estiagem que gerou ali uma diminuição significativa das colheitas dos cereais. Ou seja, a população, além de estar pobre e miserável, passaria pela fome, né, por uma questão climática, que eram ali a principal fonte de alimento desses camponeses. Essa crise, em conjunto com os sucessivos aumentos de impostos sofridos apenas pelos mais pobres, causou um estado de miséria entre os camponeses e trabalhadores das cidades no país. Houve muitas mortes por inanição e saqueamentos, então ficou uma loucura a França, né? Além de conflitos nas ruas por comida. Então chegou ao ponto das pessoas, além de morrerem de fome, ter um número grande de violência. Tinha conflito na rua, um quebra-pau, vamos dizer assim, né? Devido a essas situações. O Luís XV e a Maria Antonieta foram condenados à morte, né? Luís XVI, tá? Luís XVI ele foi deposto e a monarquia absolutista foi abolida com essa revolução. Em 21 de setembro de 1792, a família real ela foi
ali presa na Torre do Templo, e 9 meses após a execução do rei Luís XVI, a Maria Antonieta foi julgada e condenada por traição e guilhotinada, ou seja, eles perderam a cabeça, em 16 de outubro de 1793. No filme, inclusive, retrata toda essa questão. Ela é bem interessante de ser assistido. Por isso que eu tô indicando pra vocês. Assistam esse filme que vale muito a pena, tá? Bem, a queda da Bastilha, ela representa aí, né, o marco da Revolução Francesa. Por que ela representa o marco da Revolução Francesa? No dia 14 de julho de 1789, a população de Paris tomou a prisão da Bastilha. E a prisão da Bastilha, ela era a representação, símbolo, né, do sistema monárquico francês. Ainda hoje, o dia 14 de julho é o principal feriado nacional e motivo de comemorações na França. Mas o que era então aí a Bastilha? A Bastilha foi ali uma fortificação que durante 4 séculos esteve localizada no centro de Paris. A partir do século XV, a Bastilha passou a funcionar como uma prisão para onde eram enviados tanto os prisioneiros de guerra quanto pessoas acusadas de crime contra essa monarquia, esse sistema monárquico absolutista, como panfletagens e publicações de sátiras. Então, todas as pessoas que publicavam, né, folhetins, sátiras contra o sistema monárquico, eles paravam na Bastilha. Inclusive, no filme mostra muito sobre isso. Mostra que houve muita panfletagem, né, muitas publicações que eram distribuídas na cidade falando mal da Maria Antonieta, da rainha e do rei, né, de Dom Luís XVI e da Maria. A fortificação representou durante todo o período em que funcionou como uma prisão. O poder absoluto da monarquia de prender e torturar prisioneiros sem julgamento ou direito de defesa, quer dizer, as pessoas não tinham direito à defesa e nem a julgamento, elas simplesmente eram colocadas na prisão lá na Bastilha. Muitos prisioneiros eles morriam de fome e frio nos calabouços da fortificação após serem presos por ordens do rei. Apesar de representar um símbolo do absolutismo francês, em 1789 a Bastilha servia mais como um depósito de pólvora e armamentos do que como uma prisão. E foi justamente por esse armazenamento ali, né, de armamentos e pólvora que quando ela foi tomada ali, muita gente se machucou. E ela foi tomada e saquearam diversas coisas lá dela pelos próprios revolucionários, tá? A queda da Bastilha ela foi rápida e a fortificação ela foi incendiada. Houve mortos no confronto entre a população e guardas, entre eles o diretor da prisão, que foi decapitado e teve sua cabeça exposta em toda a cidade pelos revolucionários. Nos dias seguintes à tomada da Bastilha, o rei cede à pressão da população francesa e aceita a criação de uma Assembleia Constituinte Nacional, formada pelos deputados presentes na Assembleia dos Estados Gerais, que serão responsáveis por criar a nova Constituição, né, um novo momento, que seria ali a Constituição Francesa. O país passa então a ser uma monarquia constitucional e esse documento ficou conhecido como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bem, aqui foi uma pequena revisão, né? Eu sei que a Revolução Francesa tem muitos mais pontos, mas eu espero que tenha ajudado a gente a relembrar do que nós estudamos ali na educação básica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero vocês na próxima semana para que a gente possa estudar mais ainda, fazer a leitura da nossa apostila, comentar, participar bastante e também tirar as nossas dúvidas, tá bom? Olha, um grande beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!